Irmãos e irmãs, graças ao Senhor por mais essa noite de estudo, de meditação na palavra. Vamos abrir nossas Bíblias então no Salmo 2 e vamos ler esse texto inicialmente. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, colocamos nas tuas mãos esse tempo de comunhão desta noite. Esperamos toda a provisão e graça e unção e luz da parte do Senhor. Que o Senhor supere todas as nossas debilidades, sejam físicas, espirituais, mentais, emocionais. Que o Senhor possa nos conduzir aos teus pés, te contemplando, para que sejamos formados e conformados à tua imagem. Confiamos nossas vidas às tuas mãos, sê misericordioso para conosco, cuida dos assuntos relacionados a esse tempo de comunhão, que o Senhor prevaleça e triunfe. Assim nós oramos, esperando em ti, no nome precioso do Senhor Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, temos então compartilhado sobre esses preciosos salmos messiânicos. E na primeira sessão que tivemos, nós passamos uma lista de, se não me engano, 19 salmos, que são mais estritamente messiânicos, embora ainda outros podem ser considerados também messiânicos. Já vimos quais são as características para que um salmo possa ser chamado, considerado messiânico. Não vou retomar esse assunto, já foi dito no primeiro tempo que tivemos sobre esse tema, mas o importante para nós é mantermos em nosso coração que a grande carga que temos para meditarmos nesses salmos é que esses salmos revelam glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Então, o Senhor, nos seus ofícios de profeta, de sacerdote, de rei, características do seu reino vindouro, características da sua obra redentora, todos esses temas são mencionados nesse conjunto precioso dos salmos messiânicos. Então, nossa grande intenção é vermos algo mais das glórias, virtudes, excelências do nosso Senhor Jesus, quanto à sua pessoa gloriosa e quanto à sua obra gloriosa. Ontem nós dissemos que iríamos buscar compartilhar os Salmos 2 e 8. Mas, meditando mais detidamente no Salmo 2, penso que seria atropelo nós mencionarmos os dois salmos nesta única mensagem. Então, nós ficaremos apenas com o Salmo 2, pedindo ao Senhor que lance luz e abra os nossos olhos para vermos quanta beleza há revelada nesse Salmo 2.
Se fôssemos dar um tema, então, para esse salmo, se você ler com cuidado, você vai ver que o tema desse salmo é o Filho de Yahvé, o Cristo, que também é o Rei ungido. Muito interessante se olharmos por essa perspectiva. Yahvé, o Deus eterno, único, soberano, ele tem um filho. Claro que pela revelação do Novo Testamento, que não é clara no Velho Testamento, é óbvio, nós sabemos que esse filho de Yahvé é um com ele mesmo. Participa da sua natureza, porque a divindade é una, mas também é trina. Então Deus, o Deus eterno, tem um filho gerado de si mesmo, e esse filho é a imagem própria de si mesmo. Ele é a imagem do Deus invisível, conforme temos a revelação tão clara do Novo Testamento. Esse texto é de Paulo aos Colossenses. Também temos o livro de Hebreus, no capítulo 1, dizendo que esse filho é o resplendor da glória e é a expressa imagem, ou é a expressão exata do ser de Deus. Então, é muito claro para nós, pela revelação do Novo Testamento, que esse Filho de Deus, o Filho de Yahvé, ele é um com Deus em natureza. Agora, essas pessoas são distintas. Então, se esse Filho de Yahvé é uma pessoa, usamos essa palavra porque não há outra melhor, uma pessoa distinta do próprio Yahvé, embora sendo um com ele em natureza, então esse Filho foi designado o Cristo de Deus e o Rei segundo Deus, foi estabelecido como Rei. Então, nas primeiras linhas desse salmo, nós podemos dividi-lo, vamos fazer inicialmente assim, vamos dividi-lo em 4 estrofes. Então, se você tem a sua Bíblia aí, por favor, acompanhe com ela. Se fôssemos dividir esse salmo, então, dessa maneira, 4 estrofes, os irmãos vão ver que os versos 1 a 3 compõem uma primeira estrofe. Depois nós vamos relê-los e estudá-los com calma. Então, os versos 1 a 3 seria uma primeira estrofe. Depois, nós temos os versos 4 a 6, e esse compõe uma segunda estrofe. Depois temos os versos 7 a 9. Você está acompanhando aí? Versos 7 a 9, nós temos uma terceira estrofe. E, finalmente, os versos 10 a 12, nós temos a última estrofe. Agora, quais seriam os temas dessa estrofe para nós nos localizarmos dentro desse salmo? O tema da primeira estrofe, os versos 1 a 3. Claramente nós vamos ver os homens do mundo em rebelião, em um tumulto revoltoso. Versos 1 a 3. Daqui a pouco estudaremos um a um com mais detalhes. Versos 4 a 6, nós vamos ver Deus indignado com essa rebelião dos homens. Então, uma indignação divina. E nós vamos ver algumas palavras especialmente aplicadas aí. Por exemplo, ri-se, veja no verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus. Logo em seguida, o Senhor zomba deles. Está vendo? São demonstrações da indignação divina. Depois temos, no verso 5, na sua ira, aí está mais uma vez demonstrada a indignação divina. Na sua ira, lhes há de falar a seu tempo. E, finalmente, no verso 5, no seu furor os confundirá. Então, são termos que expressam a indignação divina diante dessa rebelião revoltosa dos homens sem Deus. Então, essa é a segunda seção, ou a segunda estrofe. Tem como ênfase, então, essa indignação de Deus diante da rebelião do homem. A terceira estrofe, versos 7 a 9, é uma linda estrofe. Nessa estrofe nós temos uma proclamação sublime de Jeová, ou do Filho de Deus, a respeito do que Jeová disse dele. Então, seria uma sublime proclamação do Rei Messias. Vamos estudá-la depois com detalhes.
E por último, nós temos os versos 10 a 12, muito interessantes, uma solene advertência. Quando, em particular, nós temos essa palavra do verso 12: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Muito interessante essa expressão, que estudaremos então mais à frente. Vamos então retomar os versos um a um. Vamos agora desde o verso 1, para irmos estudando com atenção e meditando juntos. Verso 1 diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Essa pergunta, amados irmãos e irmãs, por que se enfurecem os gentios, expressa claramente nesse salmo uma surpresa do próprio rei Messias, que é o filho quem fala nesse salmo. Um detalhe para você compreender isso. O único verso no qual Jeová, vamos colocar Jeová / Adonai, porque nós temos essas duas menções ao nome de Deus nesse salmo. Ele tanto é chamado de Jeová, quanto ele é chamado de Adonai. Quando estudarmos mais à frente, iremos ver. Então, podemos dizer que Jeová Adonai, o mesmo e único Deus, ele fala nesse salmo apenas no verso 6. Preste atenção. Esse verso que diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, essa é a fala de Yahvé Adonai, a única vez que ele fala neste salmo. Todos os outros versos, escute com atenção, são palavras do rei Messias, ou do filho de Yahvé. Porque no verso 7, você vai ver esse filho dizendo assim: proclamarei o decreto de Yahvé. Na sua Bíblia você tem aí Senhor. O termo aí é Yahvé, o Jeová. Proclamarei o decreto de Jeová. Ele quem? Jeová. Me disse para quem? Para o filho, ou para o rei Messias, o rei ungido. Disse o quê? Exatamente isso. Tu és meu filho. Você está vendo? Então, Jeová fala no verso 6, e o que é que ele fala? O filho Messias, rei, repete. Jeová fala: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Iremos mais tarde estudar isso mais calmamente. Mas então guarde isso por enquanto no seu coração. Nesse lindo salmo messiânico, Jeová fala uma única vez no verso 6. Jeová Adonai. Ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Todos os outros versos são palavras do filho Messias, ou do filho rei ungido. Então vamos ouvir o filho falando. Verso 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Esse é o verso 1. Por que há essa pergunta aí, por quê? É evidente que ela reflete uma surpresa. Quem está surpreso? O filho. São palavras do filho rei, do filho Messias. Então ele está surpreso. Ele está dizendo: por que os gentios se enfurecem? Por que os povos imaginam coisas vãs? Deixa eu colocar para você uma outra tradução, uma outra expressão aí desse verso muito interessante. A ideia desse verso é a seguinte: os líderes nacionais, escute bem, os líderes nacionais, os líderes das nações, estão se reunindo tumultuosamente ou revoltosamente contra Yahvé e contra o seu ungido, ou seu Messias, o seu rei, que ele estabeleceu, que é o seu filho, como esse salmo claramente revela. Então há uma admiração muito grande no início desse salmo, como perguntando por qual propósito essas nações se reúnem. Qual é a causa deles? E nós vamos ver no salmo que tem duas coisas aqui para observarmos. Primeiro, essa causa é infrutífera. A causa revoltosa das nações contra o ungido é infrutífera. Por quê? Por causa da palavra de Jeová que nós já compartilhamos. Ele estabeleceu o seu rei.
Aí é dito, eu, porém, constituí o meu rei, no verso 6, sobre o meu santo monte Sião. E o que mais é dito à frente, que nós vamos ver de maneira espetacular, dizendo que é esse rei, Messias, filho, que regerá as nações com cetro de ferro. Você está entendendo? Então, por isso a pergunta no verso 1, por que os gentios se enfurecem? Por que os povos imaginam coisas vãs? Jeová estabeleceu um rei, e isso está estabelecido, isso está decretado, ele é o rei estabelecido por Deus. E ele irá despedaçar as nações como um vaso de oleiro. Então, o Salmo começa assim com essa admiração. Agora, não basta ouvirmos essa voz de admiração. Nós vamos ver algo aqui impressionante, irmãos amados, sobre o motivo que há no coração dessas nações para se revoltarem contra o rei Messias. E agora quero abrir um parêntese rápido aqui e aplicar essa palavra para a nossa meditação. Meus irmãos, nós definitivamente estamos vivendo dias em que as nações, como uma aldeia global, os povos estão indignados, totalmente indignados contra os princípios de Deus, contra a ordem de Deus, e podemos até mesmo dizer contra o ser e o caráter de Deus. E aqui nós não precisaríamos citar as provas disso, porque levaríamos muito tempo. É só olharmos para a sociedade. É só olharmos para o mundo como ele está. Olha o que nós estamos vendo aí a olhos vistos, né? O mundo, repetindo, as nações estão enfurecidas contra os princípios de Deus, contra a ordem de Deus. Então, vamos para o verso 2 para compreendermos isso melhor. Os reis, deixe-me comentar mais uma coisa aqui. Veja a segunda frase do verso 1. Vá olhando para a sua Bíblia, por favor. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Você localizou essa palavra imaginam aí? Esse texto do Salmo, abra comigo, por favor. Ele é citado no Novo Testamento em Atos 4. Vamos precisar fazer isso para podermos compreender bem o que esse Salmo está dizendo. Abra, por favor, Atos, capítulo 4. Um importantíssimo texto, onde esse Salmo é citado no Novo Testamento. Atos 4, nós vamos ler dos versos 23 a 28, para termos um contexto melhor. Atos 4, 23. Você se lembra dessa ocasião? Se você olhar a página anterior da sua Bíblia, Pedro e João foram presos, foram levados a responder pela sua pregação diante das autoridades. Eles viram a intrepidez de Pedro e de João, reconheceram que eles haviam estado com Jesus, um lindo texto no capítulo 4. Então é dito assim no verso 23, eles foram açoitados, você se lembra? Pedro e João são açoitados e eles são soltos finalmente. Então é dito assim no verso 23, Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Então Pedro, João e os irmãos que são citados aqui, em uma pequena reunião, quando Pedro e João foram soltos depois de açoitados. Eles relatam o que aconteceu com eles e aqui a igreja ora. Esse grupo de irmãos reunidos ali ora. E escute o que eles oram. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Atos 4, 24, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo. E agora vai ser citado na oração dos nossos irmãos, a oração da igreja primitiva, exatamente o Salmo 2, que é o Salmo que nós estamos estudando. Esses irmãos, por discernimento espiritual, movidos pelo Espírito Santo, já que essa é uma oração registrada nas Escrituras, uma oração do Espírito Santo, através da igreja,
O que eles oraram quando Pedro e João foram açoitados e a igreja então estava sendo perseguida? Eles oraram o Salmo 2. Vamos ler aí? Por que se enfurecem os gentios? Verso 25 de Atos 4. E os povos imaginaram coisas vãs. Está vendo? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, agora eles vão aplicar o Salmo 2. Olha a beleza disso, irmão. A igreja primitiva, apostólica, ela está aplicando as escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo, ao momento que eles estão vivendo. E, meus amados irmãos, nós estamos vivendo exatamente o mesmo momento. Aqui nós não temos apóstolos açoitados, aqui no nosso contexto. Vamos tomar o contexto brasileiro, né? Nós não temos apóstolos sendo açoitados, mas nós temos uma perseguição atroz, sutil, feroz contra a igreja do Senhor, o testemunho da igreja, a vida cristã genuína. Há uma fúria contra os princípios e a ordem de Deus, como nós já falamos, em nossa sociedade. Então, verso 27. Veja os irmãos aplicando o Salmo 2 na sua oração. Porque verdadeiramente se ajuntaram. O Salmo não diz isso? As autoridades se ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Ah, meus irmãos, quão importante é a aplicação desse Salmo 2 para os nossos dias, para os servos e servas do Senhor que têm sido fiéis a Ele e à sua palavra. Se estamos sendo, de alguma forma, açoitados, vamos colocar entre aspas, por causa da perda de valores, por causa da fúria, do ódio contra Deus e contra os seus princípios e contra a sua ordem que nós estamos vendo em nossa sociedade, qual deve ser a nossa oração? Nós iremos retaliar a sociedade? O que foi que esses irmãos oraram? Vamos ler de novo. Olha o verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. É uma oração por fidelidade. Era isso que estava no coração dos irmãos, que nós sejamos fiéis em meio ao caos, em meio à oposição, em meio à fúria dos povos, das nações, dos gentios, do mundo sem Deus, contra os princípios e a ordem do Senhor, de Deus, e o testemunho do Senhor. Então, o texto segue assim, verso 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, esse verso 31, tão interessante. A oração deles realmente foi uma oração segundo o Espírito Santo e movida por ele, e que tocou os céus. Então é dito, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E mais uma vez, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso já havia acontecido no Pentecostes. E agora mais uma vez. Ali no Pentecostes, o Espírito Santo desceu, ungiu e veio habitar na igreja. Agora eles são mais uma vez enchidos com o Espírito Santo, fortalecidos, encorajados para que perseverassem com fidelidade no meio de toda a oposição. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você está vendo a beleza desse texto? O Salmo 2 está sendo aplicado. Eles entenderam que o rei ungido, o Messias, o Filho de Deus e o seu testemunho teriam uma franca oposição nessa terra, tanto das autoridades civis quanto das autoridades religiosas. As autoridades religiosas açoitaram Pedro e João. E as autoridades políticas ou civis perseguiram o santo servo Jesus. Aí são citados Herodes e Pôncio Pilatos. Você está vendo? Política, irmão.
Herodes e Pôncio Pilatos. A política, sempre oposta aos caminhos do Senhor. Sempre. Mesmo que muitas vezes disfarçada. Então, segunda frase do verso 1, que nós estamos estudando, os povos imaginam coisas vãs. Você viu que essa palavra imaginam aí, ela foi citada no texto que lemos, de Atos 4, lá no verso 25, eu queria chamar a sua atenção, porque agora então a palavra está no grego. Quando nós vemos o Salmo 2, claro, ela está no hebraico, não é? Quando vamos para o Novo Testamento, Atos 4, 25, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam ou imaginaram coisas vãs, a palavra veio para o grego, certo? E sabe qual é a palavra no grego aqui? Qual o sentido dela? É um sentido de bufar. Bufar. Fala de um cavalo com as suas narinas abertas, relinchando e ávido para a batalha. As nações estão bufando contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora, irmão, mais uma vez, quero falar isso com todo o respeito por você, irmão e irmã, mas quero falar de modo solene, uma solene advertência. Você acha que há alguma nação ou algum líder de alguma nação que está cooperando com o Senhor? Você está enganado a esse ponto? Todas as nações se enfurecem e bufam contra o Senhor, os seus princípios e as suas ordens. Por mais travestida que esse bufar apareça. Porque as nações, no todo, elas não têm Deus. O testemunho de Deus não está na nação, o testemunho de Deus está na igreja. E a igreja sempre terá a fúria das nações, onde quer que ela esteja. Fúria disfarçada ou fúria clara, claramente declarada. Então, voltemos ao Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, verso 2, e os príncipes conspiram. Gostaria que você não perdesse nenhuma palavra. Se nós fazemos parte, pela graça de Deus, do testemunho do nosso Senhor, se temos tido uma posição de igreja fiel, é isso que havemos de esperar das nações, dos líderes políticos, dos líderes religiosos, como aconteceu com o Senhor e com os apóstolos. Então é dito, e os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Olha como são fortes essas palavras. Conspiram contra o Senhor. A palavra aqui é Yahvé, porque mais à frente é Adonai. Depois nós vamos mostrar a diferença entre as duas. Conspiram contra Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto. Isso é Yahvé. Esse nome particular, Yahvé, designa Deus que faz aliança, Deus do pacto. Conspiram contra Yahvé e contra o seu ungido, ou seu Messias, dizendo, preste atenção, verso 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Vou ler algumas traduções livres para os irmãos a respeito desse versículo. Peço ao Senhor que pela sua graça possa impactar o teu coração, alinhar o quanto for necessário nesse assunto. Vamos lá então. Rompamos os seus laços. Quem diz isso? Os povos, as nações. Os povos em revolta contra a ordem de Deus, os princípios de Deus, em ódio contra tudo que diz respeito a Deus. Nós não vivemos em uma sociedade assim? O que você acha, irmão? Nosso Brasil não é assim. Por mais que nós amemos nosso país e amemos essa nação e amemos os brasileiros, os nossos compatriotas, mas isso não designa também o nosso país e qualquer outro país. Os príncipes conspiram. E o que eles dizem? Rompamos os seus laços, os laços de Yahvé, e sacudamos de nós as suas algemas. Sabe o que significa isso, irmão? Primeira tradução alternativa para você entender. Esses povos e essas nações estão dizendo assim: deixem-nos viver com a nossa vida em nossas próprias mãos. Sejamos livres para vivermos nossas vidas como queremos.
Não nos importa Deus, nem a ordem de Deus, e nem os princípios de Deus, e nem a palavra de Deus. Sejamos livres para vivermos nossas vidas como bem queremos e entendemos. Isso significa sacudamos de nós os seus laços, rompamos as suas algemas, laços de Yahvé, algemas de Yahvé. Isso fala da ordem de Deus, dos princípios de Deus. Mais uma tradução alternativa para você deste versículo. Sejamos livres, escute com atenção, irmão e irmã. O que as nações dizem? Sejamos livres para cometer toda sorte de abominações. Sejamos nós mesmos os nossos próprios deuses e nos livremos de toda a restrição. O Senhor colocou muitas restrições para os homens, não colocou? E colocou a imensa maioria delas por causa do pecado do homem. Então o Senhor, por exemplo, diz, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Será que esse princípio de Deus tem sido respeitado hoje? Será que as nações não têm dito que há muitas outras formas relacionais? Sacudamos de nós os seus laços e rompamos as suas algemas. Então, essa é a ideia desse versículo. Mas, irmãos, ninguém pode destruir os mandamentos de Deus e a ordem de Deus e ficar impune. Sabe qual é o motivo? Deus é santo, Deus é justo, Deus é soberano. E se nós temos tido a ideia de um Deus Papai Noel, nós estamos muito enganados. Porque no dia da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, Ele julgará as nações com cetro de ferro. E, segundo seus desígnios, sua vontade, segundo o seu perscrutar, Ele as despedaçará como um vaso de oleiro. O que você acha dessa linguagem? Você acha exagerada? Essa é a linguagem do Salmo 2. O Rei de Deus, o Filho Messias, fará isso, porque ele é o Rei estabelecido por Deus. Então, nenhuma impiedade, nenhuma quebra de princípios, escute bem, querido irmão e irmã, nenhuma inversão da ordem de Deus ficará impune. Esse é um dos ensinos solenes desse salmo. Você está compreendendo? Nós que somos cristãos, nós dizemos glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Graças a Deus. Porque a impiedade, a impunidade, ela será varrida da face da terra no reino glorioso do nosso Senhor Jesus nesta terra, no seu reino milenar. Louvado seja o nome do Senhor. E se não fosse assim? E se a ordem de Deus não fosse restabelecida? E se a depravação do homem não fosse exterminada? A corrupção, a impiedade, a inversão da ordem de Deus, que reino glorioso nós teríamos do Messias? Nenhum reino teríamos, não é? Então, graças a Deus por esse lindo Salmo 2. Essa é a nossa esperança, a nossa certeza. O rei segundo o coração de Yahvé já foi estabelecido no seu santo monte. Esse é o decreto de Deus. Então, essa é a ideia do verso 3. Vamos para frente. Veja o verso 4. Já estamos entrando aqui, então, na segunda estrofe, como já falamos, né? Versos 4 até o verso 6, nós temos uma segunda estrofe. E o que acontece nela? A indignação divina está expressa. Então, vamos ver como que Deus se indigna nesses versículos. Vamos lá, verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus. Não parece estranha essa atitude? As nações estão amotinadas, não é? Elas estão em tumulto revoltoso contra Deus, contra seus princípios, contra a sua ordem, contra a sua palavra, tudo que já falamos. E o que o Senhor faz? Aí diz, ri-se. Sabe por quê, irmão? Porque nada será alterado. Porque nenhuma inimizade, nenhuma oposição dos homens pode abalar o trono de Deus. Compreendeu? Nenhuma oposição pode abalar o trono que está estabelecido nos céus. Então, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor, está vendo essa palavra no verso 4?
agora é Adonai. E vamos explicar então, já havia dito isso quando estudamos o Salmo 16, qual a diferença de Jeová e Adonai? Claro que essencialmente nenhuma, é o mesmo e o único Deus. Mas Yahvé é a palavra para o Deus que faz aliança, o Deus do pacto. Yahvé fez muitos pactos com o seu povo, desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, não é? Em Jesus, o pacto definitivo. Então, Yahvé é o Deus que faz aliança, pacto. E Adonai? Adonai é o Deus que é soberano. A palavra Adonai fala daquele que está sentado no trono do céu. Soberania é o sentido, é a ideia incluída na palavra Adonai. Então, ri-se aquele que habita nos céus. Adonai zomba deles. Você viu por que foi usado Adonai? Porque ele está sentado no trono do céu. Então, enquanto os povos estão amotinados, estão com ódio contra os princípios e a ordem de Deus, Adonai ri-se, porque ele está no trono e nada pode abalar o seu trono. Há um lindo cântico que diz assim: em seu trono de graça ele está. Tão sublime e majestoso, cheio de glória, não é? Esse trono nunca poderá ser abalado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Adonai ri-se, aquele que habita nos céus, Adonai, zomba deles. Veja o verso 5, sigamos aí. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar. Deixe-me dar para você uma ideia, digamos assim, mística do significado desse nome Adonai. Não literalmente, né? Literalmente ele significa o soberano, aquele que está no trono, já disse isso. Mas o que está envolvido misticamente nesse nome Adonai? Interessante. Misticamente, Adonai significa meus pilares, significa meus suportes ou minhas colunas. Porque Adonai traz a ideia do Deus que é absolutamente estável. Ninguém pode conturbá-lo, ninguém pode abalá-lo, ninguém pode fazer com que ele mude seus propósitos, seus decretos, né? Então, a ideia contida em Adonai é meus pilares, minhas colunas, meus suportes. A ideia mística, digamos assim, né? Uma linda ideia. Então, seguindo, esse Adonai, que é o mesmo Yahvé, o que é dito no verso 5 sobre ele? Olhe, por favor, para a sua Bíblia. Na sua ira, a seu tempo. Oh, meus irmãos, essa palavrinha, essa frase entre vírgulas aí, ela é tão importante. Porque quando olhamos, me permitam dizer mais uma vez, para a nossa sociedade como ela está, não nos causa admiração muitas vezes. Por que Deus não julga esse caos agora, já, imediatamente? A medida do cálice da iniquidade está chegando à sua borda, não é assim? Porque Deus não julga agora, não julga já. Porque ele vai julgar a seu tempo. E qual é esse tempo? Esse tempo é quando o Filho Rei, o Filho Messias, retornar em glória como aquele que foi ungido por Deus para sentar no santo monte Sião. Essa é a hora do reino, a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus para estabelecer o reino de Deus na terra. Então esse é o a seu tempo. Na sua ira, repetindo, verso 5, a seu tempo lhes há de falar. Preste atenção. E no seu furor os confundirá. Agora olhe para a sua Bíblia para você observar cada detalhe. O que você tem na sua Bíblia depois da palavra confundirá? Olha aí. 2 pontos, não é? Você está vendo os 2 pontos aí? No seu furor os confundirá. 2 pontos. Ou seja, o que é que esse Jeová Adonai há de falar? Já que o verso 5 diz, lhes há de falar. Não é? O que ele há de falar? Está no verso 6, que é o único verso em que esse Jeová, que é o mesmo Adonai, fala. Uma palavra apenas Jeová fala. Todas as outras aí é o rei que fala, o filho que fala. Então, o que Jeová fala?
Ele só tem uma palavra a dizer. Vamos ver qual é no verso 6? Eu, porém. Sabe por que o porém? Porque os povos estão amotinados. As nações estão revoltosas. Elas odeiam a Deus. Elas odeiam os princípios de Deus. Elas odeiam a ordem de Deus. Elas odeiam a palavra de Deus, o testemunho do Senhor, não é? Mas o que Yahvé tem a dizer? Yahvé Adonai, eu, porém, constituí o meu rei. Essa palavra rei, irmão, você conhece certamente. Se você consultar o hebraico aí, você vai ver que é Meleque, onde você tem na Bíblia Abimeleque, Elimeleque. Essa palavra Meleque no hebraico significa rei, que é a palavra que aparece aqui. Eu constituí o meu Meleque, o meu rei, diz Yahvé. Ou seja, Yahvé constitui alguém como rei. E nós vamos ver quem é ele. Eu constituí, porém, o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E isso está decretado, como nós vamos ver no versículo 7. Um decreto inalterável, um decreto imutável. Os povos podem espernear, podem odiar, podem se tumultuar, se revoltar contra Deus, sua palavra, seus princípios e sua ordem. Mas Deus já decretou. Ele constituiu o meu rei, diz Yahvé, sobre o meu santo monte Sião. Oh, meus irmãos, não é maravilhoso esse verso messiânico? Que descanso nós temos para o nosso coração. No seu trono de graça ele está, um trono inamovível. Então, essa é a ideia desse verso. O Senhor, Jeová, Adonai, certamente intervirá a seu tempo. Vamos para os versos 7 a 9, a próxima estrofe, e vamos devagar com ela. Preste atenção, olhe para a sua Bíblia. Se é Yahvé, Adonai, quem falou no verso 6, o Filho volta a falar no verso 7. Então vamos lá. Dos versos 1 a 5, o Filho estava falando. Todo esse salmo, então, é messiânico e quem fala é o Filho. O verso 6, digamos, o Filho é interrompido pela fala de Jeová. E a fala de Jeová é: eu, porém, constituí meu rei sobre o meu santo monte Sião. E agora o Filho volta a falar. E o Filho vai falar dos versos 7 até o verso 12. O restante do salmo todo. E o que o Filho fala? E por que é o Filho que fala? Vamos ver se é ele mesmo. Então, olha aí para a sua Bíblia. Proclamarei o decreto do Senhor. E aqui Senhor é Yahvé de novo. O Deus do pacto. O Deus da aliança. Por que aqui não é usado Adonai? É usado Yahvé. Porque Yahvé é o Deus do pacto. E esse Deus fez pacto com quem neste versículo? Com o seu filho. Ou com aquele que ele chama de meu rei. Então, proclamarei, escute bem, é o filho falando, proclamarei o decreto de Yahvé. Ele, Yahvé, certo? Me disse para essa pessoa aí. Quem é essa pessoa? Então, na frente do me disse tem 2 pontos. O que Yahvé disse para essa pessoa que está aí nesse versículo? Disse: tu és meu filho. Então está muito claro. Yahvé tem um filho. O filho de Yahvé é o seu rei. Olha essas 2 frases juntas, querido irmão. Olha que maravilha. No verso 6, meu rei. Olha essa expressão. Eu, porém, constituí o meu rei, certo? No verso 7, tu és meu filho. Está vendo? Quem é o meu filho? É o meu rei. Ou seja, o filho de Deus é o rei constituído por Deus, empossado sobre o santo monte Sião, independente da revolta, do ódio, da murmuração, da perseguição das nações contra tudo aquilo que representa Deus, sua palavra, seus princípios e sua ordem. Então, que lindo verso 7. O Filho está falando. O Filho está proclamando. É uma sublime proclamação. Vamos ouvir isso de novo dos lábios, então, do nosso Senhor Jesus. Proclamarei o decreto de Yahvé. Ele me disse: tu és meu filho.
eu hoje te gerei. Aqui precisamos parar um pouco, porque nós precisamos agora examinar quais são os lugares do Novo Testamento onde esse versículo é citado. Então, você está disposto aí a fazer isso? Vamos lá, então. Abra, por favor, em Atos novamente, Atos capítulo 13, verso 33. Atos 13, 33. Se você abriu sua Bíblia aí, olha o que está acontecendo. Paulo está pregando um sermão maravilhoso em Antioquia da Psídia. Ele já havia saído da sua base em Antioquia da Síria e agora está nessa outra Antioquia, Antioquia da Psídia, e pregando um sermão maravilhoso sobre a ressurreição de Jesus. Aí está o foco. Para você ver, vá comigo, por favor. Olha o verso 30. Atos 13, 30. Mas Deus o ressuscitou. Antes ele havia dito, então, que o nosso Senhor foi morto pelas mãos de Pilatos, né? Ele diz aí no verso 27, 28, 29, puseram-no no madeiro, no túmulo, está vendo o verso 29? Então o verso 30 vem a ênfase, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Verso 31. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando. Está vendo aí de novo no verso 32? A ênfase na ressurreição? Como que Deus cumpriu Yahvé, o Deus do pacto? Como que ele cumpriu a promessa que ele fez aos pais? Esses pais aqui são especialmente Abraão e Davi. Por isso Jesus é chamado, na genealogia do livro de Mateus, de filho de Davi, filho de Abraão. Promessa feita a Abraão, promessa feita a Davi. Promessa feita a Abraão é que nele seriam benditas as nações da terra, aqueles que crescem, é claro, né? Os filhos de Abraão são os filhos da fé. E a promessa para Davi é que ele teria um descendente que se assentaria para sempre no trono, não é? Então é dito que ele cumpriu as suas promessas feitas aos pais. Vamos voltar aí para o verso 32. A promessa feita aos nossos pais. Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Como? E quando que Deus cumpriu? Quando ele ressuscitou a Jesus. Irmãos amados, que verso precioso esse. A ressurreição de Jesus significa o cumprimento da promessa do pacto de Yahvé com Jesus mesmo. Não permitirás que teu santo veja corrupção, né? E do pacto de Jeová com seus escolhidos, seus filhos, né? Então ele ressuscitou a Jesus. Olha o verso 33, por favor, Atos 13, 33, como também está escrito no Salmo 2. Está vendo? É o Salmo que estamos estudando, Salmo 2. Então Paulo cita, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o 34, a última que vamos ver aí, mais uma vez, olha, a terceira vez nós vamos ver a ênfase da ressurreição. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira disse, cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Não é? Então a ressurreição de Jesus significa que Deus atestou que o seu rei, que é o seu filho, se assentará no seu trono, independente da fúria, do ódio das nações. Então, aí está a citação do Salmo 2 no Novo Testamento, Atos 13, 34. Agora, nós vamos continuar aí já com o Novo Testamento, mas eu preciso, por favor, que você abra Isaías 55, para ficar claro qual foi essa promessa que Deus fez a Davi e que foi cumprida, então, na ressurreição de Jesus, quando Deus empossou o Senhor Jesus como seu rei, como nós vemos lá no verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E esse meu rei é o meu filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vimos, então, que esse versículo se aplica à ressurreição de Jesus,
Aí seria gerado no sentido de ressurreição. Tirou o Senhor da morte. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí não se aplica aquela questão da geração eterna, embora isso, claro, seja verdade. O filho é eternamente gerado do Pai, é um com ele. Mas a aplicação do Salmo 2 aí não é nesse sentido. É no sentido da ressurreição, como nós vimos Paulo aplicar muito bem nesse sentido, né? Então, Isaías 55, vamos lá. Olha o verso 3. 3 e 4. Isaías 55, 3 e 4. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Preste atenção. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Está vendo? Agora, qual é essa aliança? Quais são essas fiéis misericórdias prometidas a Davi? Está no verso 4, um verso tão importante, irmãos. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Está vendo quais são as fiéis misericórdias prometidas a Davi? Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ou seja, a promessa, então, como vemos em outros textos. Estou citando só esse, e você vai encontrar outros. Quando, então, é prometido a Davi um descendente que se assentaria para sempre no trono de Davi. E é claro que esse é o Messias, aquele que Jeová chama de o meu rei sobre o meu santo monte Sião, que é o meu filho, que eu gerei em ressurreição, né? Como vimos Paulo explicar. Então, esse filho ressurreto, a conclusão que tiramos aqui, de Atos 13, que lemos, com Isaías 55. O filho ressurreto será o príncipe e governador dos povos. Aí nas palavras de Isaías. Príncipe e governador dos povos. Que maravilha, irmãos. Esse mundo só tem um príncipe, no real sentido da palavra. Ele só tem um governador. É aquele que Yahvé chamou de meu rei e também chamou de meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, em Hebreus 1:5, vamos para lá. Esse verso do Salmo 2 também é citado em Hebreus. Hebreus 1:5. Você se lembra o que acontece aqui em Hebreus capítulo 1? Um início de demonstração de que o Filho é superior a tudo e a todos. Hebreus capítulo 1. Então, inicialmente, ele é comparado com anjos. E logo depois que é dito que esse Filho é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, verso 3 de Hebreus 1. No verso 4 é dito que ele se tornou tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. E então no verso 5, olhe por favor, Hebreus 1, 5. Pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, Deus não ressuscitou nenhum anjo, até porque anjo não morre, não é? Deus ressuscitou o seu santo servo Jesus. E a nenhum dos anjos Deus jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por todos os motivos. Anjos não compartilham da natureza de Deus. Anjos não são filhos de Deus no sentido de compartilharem da natureza de Deus. Eles não têm habitação de Deus neles. Não são filhos nesse sentido, não é? São servos de Deus. Tem algo da glória de Deus neles. Mas eles não participam, não têm comunhão de natureza com Deus. Então aí está citado o Salmo 2 de novo, com a finalidade de comparar o filho com os anjos. Então quando é dito, és meu filho, eu hoje te gerei, está dizendo, esse filho é cabeça dos anjos. Ele é o meu rei, é o meu filho, e ele é cabeça dos anjos. Essa é a finalidade dessa citação em Hebreus capítulo 1. Agora aí mesmo, por favor, vai a Hebreus capítulo 5. Hebreus 5 é citado mais uma vez. Hebreus 5 e também verso 5. Hebreus 5, 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Está vendo? Esse é outro salmo messiânico, é o Salmo 110, que é citado aí, que nós vamos estudar futuramente, se o Senhor permitir. Então, por que o Salmo 2 é citado aqui em Hebreus 5:5? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Porque aqui está dizendo que o Filho ressurreto é o eterno sumo sacerdote. Então, vamos juntar essas coisas todas? Em Isaías 55, é dito então que o Filho ressurreto será o príncipe e governador dos povos, porque ele é aquele meu rei que Jeová disse, que foi constituído sobre o monte Sião. Em Hebreus 1:5 é dito, tu és meu filho, eu hoje te gerei, citando o Salmo 2 de novo, porque o filho, rei, é cabeça de todos os anjos, superior a todos os anjos. Em Hebreus 5:5 é citado de novo, tu és meu filho, eu hoje te gerei, porque ele foi empossado como o eterno sumo sacerdote. O eterno sumo sacerdote é o rei, é o filho, é aquele que Deus decretou, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, irmãos, vejam essas 3 citações, e são as únicas 3, no Novo Testamento, desse Salmo 2, né? Atos 13, Hebreus 1 e Hebreus 5. Se você anotou aí, você depois pode fazer a sua meditação mais calmamente. Vamos seguir. Temos pouco tempo. Essa expressão que aparece agora no verso 7, volte lá, por favor, para o Salmo 2, verso 7. Gostaria de explicá-la para você com a ajuda do Senhor. A expressão decreto de Yahvé. Localizou aí? Proclamarei o decreto de Yahvé. Essa palavra decreto, irmão, significa simplesmente uma inalterável declaração de Yahvé sobre o seu propósito em relação ao rei que está recitando as palavras de Yahvé. Quando ele diz assim, proclamarei o decreto do Senhor, 2 pontos, você vai ter aí de novo. Ele me disse. Então, quem está falando? O filho. Mas o que ele está falando? Ele está falando o que ele ouviu de Yahvé. Concorda comigo? O que é que o filho ouviu de Yahvé? O seu Deus, o seu pai. O que foi que ele ouviu? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu darei as nações por tua herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Não é lindo, queridos irmãos e irmãs? Então a palavra decreto, repetindo, é uma atestação inalterável dos propósitos de Yahvé para com o rei que ele constituiu e que recita essas palavras de Yahvé. Não é maravilhoso isso? O filho é quem recita. Ele, Yahvé, me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então o decreto fala dessa inalterável declaração de Jeová sobre o seu propósito em relação ao rei. Agora, será que esse propósito se cumpriu? Amados irmãos, quando Deus ressuscitou a Jesus, e nós vamos ter esse quadro agora, é no Apocalipse, eu vou citar para você só 2 versículos que vão nos bastar. O que Deus prometeu, então, a ele, conforme citado no Salmo 2, está para sempre cumprido. Isso é uma coisa. A outra coisa, nós ainda não vemos o cumprimento dessa maravilha. Quando que nós veremos? Na segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Quem não ama ao Senhor Jesus, seja anátema, maranata, diz Paulo. Porque é nesse maranata que nós veremos o cumprimento universal daquilo que o Filho se regozija tanto, as palavras do pacto de Jeová com ele, dizendo, tu és o meu filho, eu te gerei em ressurreição, pede-me e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. E Yahvé está dizendo, o reino é teu, as nações são tuas, as extremidades da terra te pertencem. Esse foi o pacto de Yahvé com seu filho, e nada irá alterar esse pacto. Meus amados irmãos, sabe o que acontece quando meditamos sobre isso? E agora eu vou com você para o livro de Apocalipse para você ver o que acontece com ele, Jesus,
E você vai ver o que acontece com você e comigo, se formos fiéis ao Senhor. Então vamos, admirados, olhar para esses versículos. Abra, por favor, Apocalipse 19 primeiro. Apocalipse 19, verso 16. Apocalipse 19, 16. Essa visão que João teve de Jesus Cristo como o vencedor, cavalgando, né, nesse cavalo branco. Você certamente conhece esse capítulo. Apocalipse 19, 16. Tem no seu manto e na sua coxa, manto fala do seu aspecto real em si mesmo, né? O manto real, e coxa na Bíblia fala de destra, fala de poder. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. E qual é esse nome? Todas as letras aí são maiúsculas, está vendo? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sabe o que isso significa? Quando Yahvé ressuscita o seu filho, ele o empossa no trono celestial como o rei de todos os reis, ou sobre todos os reis, e o Senhor sobre todos os senhores. Ou seja, esse é o cumprimento do Salmo 2. Vá para Apocalipse 1 agora. Apocalipse capítulo 1, veja o versículo 5. Quando João está se apresentando, Apocalipse 1:5, ele diz que ele fala da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, certo? O primogênito dos mortos, ou seja, aquele que Deus ressuscitou, tu és meu filho, hoje te gerei, que acabamos de estudar, se referindo à ressurreição do Senhor, certo? Então ele é o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Adonai, como nós vimos no Salmo 2, Adonai, o soberano, é quem empossou o seu filho como soberano sobre todos os reis da terra. Isso já está feito. Ele já está no trono celestial. Só que não está cumprido universalmente, de modo visível, de modo testemunhal, digamos assim. Será cumprido na vinda triunfante, gloriosa do nosso Senhor Jesus. Agora, tem mais aqui. Essas palavras citadas, volte por favor, deixa Apocalipse marcado aí, volte para o Salmo 2. Olha o que está escrito no verso 8. O filho continua repetindo o que ele ouviu de Yahvé. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Verso 9. Aqui nós vamos atentar bem. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Pergunta: esse versículo é citado no Novo Testamento? Sim ou não? Sim. E se ele é citado, onde ele é citado e a quem ele se aplica? Aí é claro, você diria imediatamente, se aplica a Cristo. Graças a Deus, em primeiro lugar, sim. Mas também se aplica a alguém mais. Vamos examinar isso? Abra, por favor, lá, Apocalipse, onde nós estávamos. Veja o capítulo 12. Capítulo 12 é o capítulo do filho varão, você deve também conhecê-lo muito bem, que não é outro senão o próprio Cristo. Ele é o filho varão. Agora, é dito assim, nesse capítulo 12, verso 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. De onde saiu essa expressão? Do Salmo 2. Então está citado aqui em Apocalipse, relacionado ao Filho. Ele há de reger as nações com cetro de ferro. Ainda, lá mesmo em Apocalipse 19, volte para lá, por favor, mais uma vez. Apocalipse 19, olha o verso 15. Também cita o Salmo 2, esse verso 9 lá do Salmo 2. Apocalipse 19, 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Agora escute. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa expressão, ele há de ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. É a citação do Salmo 2. Certo?
está aplicada a Cristo, é claro, não é? Agora, nós falamos, a quem mais, então, essa palavra do verso 9 pode se aplicar? Cristo há de reger as nações com cetro de ferro, não é? E a quem mais se aplicaria? Abra então comigo, por favor, em Apocalipse mesmo, capítulo 2, veja lá. Apocalipse 2, e olhe que maravilhosa promessa. Apocalipse 2, vamos ver do verso 25. Apocalipse 2, 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, graças a Deus, ao que for fiel, ao que guardar as palavras do Senhor, o testemunho do Senhor, em perseverança até o fim, ao vencedor, e ao que guardar até o fim as minhas obras. Veja aí, fidelidade. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Não é impressionante, irmãos? O Senhor está prometendo as palavras do Salmo 2, não apenas para o filho rei, o filho Messias, o filho que está empossado por Deus no trono celestial, mas ele está prometendo a mesma coisa, junto com o filho, para aquele que for fiel, aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que guardar as minhas obras, como é dito aí no versículo. É uma maravilhosa promessa que se aplica aos vencedores. Que o Senhor, amados irmãos, na sua misericórdia e graça, possa nos manter fiéis, e fiéis até o fim, perseverantes, para que nós possamos participar desse reino daquele que regerá as nações com cetro de ferro, se formos fiéis. Que o Senhor nos ajude nisso e para isso. Vamos seguir. O que foi prometido ao filho, e então agora nós já vimos aos vencedores também, segundo o Salmo 2. Vamos realçar essas duas expressões de novo. Extremidades da terra por tua possessão, e nações por tua herança. Que promessa maravilhosa. Por isso é dito na uma das bem-aventuranças de Mateus 5, diz o quê? Bem-aventurados os mansos, porque esses mansos herdarão a terra. Poderia dizer o céu, não poderia? Mas disse a terra. Porque primeiro o Senhor trará o seu reino glorioso a esta terra. E então sim nós teremos novos céus e nova terra. Que promessa maravilhosa, irmãos, para os mansos. Então, possessão e herança são as promessas. E regerás e despedaçarás. Está vendo essas palavras no Salmo 2? Regerás e despedaçarás. Simplesmente significam supremacia absoluta. Não haverá nada discordante com a pessoa e o caráter do rei no milênio. Nada. Ele será rei e rei único. Não haverá nada politicamente discordante, nada socialmente discordante, porque haverá um rei e um reino. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a promessa do Salmo 2, a palavra para o rei. E agora vamos concluir. Nosso tempo já está no final. A última sessão, a última estrofe, versos 10 a 12. E aqui nós concluímos. Verso 10. Agora, pois, está vendo o pois? Irmãos, se nós compreendemos o que nós estudamos e meditamos até aqui, só há uma conclusão, não é? Só há uma conclusão sensata. Se os reis tivessem sanidade mental, se os reis tivessem o mínimo de temor no seu coração, é isso que eles iriam fazer. O que o Salmo diz aí. Vamos ver o que é? Agora, pois, ou então, ó reis, sede prudentes. Né? Não estabeleça as coisas como você quer, não. Cuidado com a ordem de Deus. Volte-se para Deus. É uma exortação aos reis. Mas será que isso acontece? Oh, meus irmãos, infelizmente não. Né? Mas a exortação segue. Ó reis, sede prudentes.
deixai-vos advertir, juízes da terra. Você está vendo reis e juízes mencionados? Dois poderes, não é? Digamos assim, reis e juízes. Oh, meus irmãos, nós estamos vendo nessas duas esferas tanta corrupção, não é? É só corrupção o que nós vemos. Reis e juízes, não é assim? O que o nosso coração aguarda? Qual é a nossa expectativa? É que aquele que foi empossado por Jeová, Adonai, no trono do céu, ele volte a essa terra. Estabeleça o seu reino justo, glorioso, perfeito, santo. Tome nas suas mãos um cetro de ferro e julgue com justiça. Pastoreie com equidade. É isso que ele fará. E com ele os mansos. E com ele os que vencerem, os que forem fiéis, os que guardarem suas obras. Meus amados irmãos, essa época difícil que nós já estamos passando hoje em dia é apenas uma gotazinha experimental do que nós poderemos passar se o Senhor tardar. Quantas dificuldades, quanto ao que afeta o testemunho do Senhor, a vida da igreja, de certa forma, as reuniões da igreja. Nós estamos vendo aí umas amostras do que pode significar a nossa situação se o Senhor tardar. Então, que o Senhor nos ajude, que sejamos fiéis, que não tenhamos esperança em lugar errado, que o Senhor nos guarde disso, mas que nossos olhos se voltem para o céu, porque nossa redenção muito se aproxima. Graças ao Senhor. Então, reis, sede prudentes, juízes, deixai-vos advertir. E agora nós temos aqui o verso 11. Olha como ele é bonito. Servi ao Senhor com temor. Por que servir ao Senhor? Ora, porque ele é soberano, Adonai, Jeová. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Não tenhamos nós, especialmente o povo do Senhor, embora a advertência aqui seja particularmente a reis e juízes, mas vamos pensar sobre isso quanto a nós. Será que nós temos servido ao Senhor com temor? Ou será que temos feito a obra do Senhor relaxadamente? Será que temos aplicado o nosso coração, tudo que somos, tudo que temos, a serviço do Senhor? Ou será que temos tido metas próprias, algo que está desconectado do reino de Cristo, algo que não tem a ver com a edificação da igreja, algo que é apenas, digamos, meu próprio, para mim mesmo, para o meu desfrute, o meu prazer, minhas coisas? Servir ao Senhor com temor. Alegrai-vos nele com tremor. Essa é uma outra expressão tão linda nesse versículo, sabe por quê? Impede uma alegria irreverente. Nosso Deus, entronizado no céu, Senhor Jesus, não é o nosso amigão celestial. Ah, sim, ele é nosso melhor amigo. Mas alegrai-vos nele com tremor, porque os seus olhos são como chama de fogo. Sonda a mente, sonda o coração, sonda os propósitos, sonda as motivações. Não é? Então, alegrai-vos nele, mas com tremor. Ah, irmãos, nós raramente ajuntamos essas duas palavras, não é? Parece que alegria e tremor não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Nossa alegria no Senhor tem que ser uma alegria com tremor, porque os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés são como um bronze polido, refinado em uma fornalha. É esse o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nos enche de plena alegria, mas uma alegria com tremor, porque ele não é igual a nós. Ele é infinitamente superior a nós. Então, finalmente, olha esse verso lindo, fechando o salmo. Beijai o Filho. Ah, meus irmãos, sabe que nós poderíamos ter aqui uma mensagem inteira sobre esse tema? Beijai o Filho. Você se lembra do beijo de Judas? Um beijo de traição. Você se lembra do beijo de Maria? O beijo de devoção. Amados irmãos, o beijo descrito nesse salmo é um beijo de devoção, um beijo de reverência, um beijo de adoração. Então, beijai o Filho, reverência,
devoção e adoração. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco, nós não conseguimos ler esse versículo aí sem nos lembrar de Hebreus 10, não é? Dentro em pouco, aquele que vem virá e não tardará. Meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, não é assim? Então aí diz, dentro em pouco, se lhe inflamará a ira. Está vendo, irmão? Se na vinda do Senhor nós teremos, os que forem fiéis, terão um dia de boda gloriosa, o mundo terá um dia apavorante. Porque o ódio contra a ordem de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus serão trazidos à luz naquele dia. Não é isso que a Bíblia ensina? Não é isso que está escrito na sua Bíblia, amado irmão e irmã? Sim, a ira do Cordeiro se inflamará. Leia Apocalipse 6. Diz que os nobres, os reis, os governantes, eles dirão aos montes, caí sobre nós, esconda-nos da face do Cordeiro. Não é? Mas graças a Deus, nós somos o povo da aliança do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro, que permaneçamos fiéis ao Cordeiro Rei, ao Cordeiro Messias, ao Cordeiro Filho, ao Cordeiro Redentor, ao Cordeiro a quem pertencemos. Então beijai o Filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Agora eu queria mostrar algo para você e aqui terminamos. Como que o livro dos Salmos abre? Preste atenção. Como que ele abre? Salmo 1, você tem aí na sua Bíblia, o que está escrito? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não é? Começa com um bem-aventurado é esse homem. Esse homem, sobretudo, é o Filho, é o Messias. Todos os salmos são cristocêntricos, né? Agora, como o Salmo 2 fecha, ele fecha com bem-aventurados. Esse homem do Salmo 1, por excelência, é o Filho. É o homem que não andou segundo o conselho de ímpios. Foi o homem que não se assentou em roda de escarnecedores. Foi o homem que não se deteve no caminho de pecadores. Esse é o varão Messias, Jesus. Mas quando o Salmo 2 fecha, ele tem uma promessa para todos os que nesse homem se refugiam. Nesse Filho, Messias, Rei. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Por que refugiam? Porque em breve se lhe inflamará a ira. Mas nós, os que somos dele, já passamos da morte para a vida. Já estamos livres da ira vindoura. Pedro, quando pregou no Pentecostes, ele diz, salvai-vos dessa geração perversa. Livrai-vos da ira vindoura. Não é? Então, qual é a nossa atitude hoje? Graças ao Senhor, já hoje, beijamos o Filho. Beijamos o Filho com devoção. Beijamos o Filho com reverência. Beijamos o Filho com adoração. Aguardando o dia em que nós estaremos face a face com o Filho, Rei, Messias. Aquele que foi empossado por Jeová no trono. Então, amados irmãos e irmãs, aqui terminamos esse lindo salmo messiânico, cheio de implicações. O rei ungido de Deus e o seu governo, e os que pertencem a ele, com ele, os que nele se refugiam. O que então fazemos hoje, repetindo? Nós o beijamos com amor, reverência, adoração, devoção, porque tudo que somos e tudo que temos pertence a esse Rei Messias, o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Quando retornarmos, futuramente, não temos ainda uma data definida, devemos estudar o Salmo 8, que continua com essa ênfase, a supremacia do Filho do Homem. Se o Senhor permitir, no momento oportuno, então, nós voltaremos a esses estudos. Vamos orar e encerramos aqui, então. Bendito Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo teu decreto estabelecido. O Senhor constituiu o teu rei sobre o teu santo monte Sião. Teu decreto é inalterável, permanente, eterno.
E nós te glorificamos porque assim é. Obrigado porque nós, pela graça, já corremos para lançar mão da esperança proposta. E estamos escondidos num alto refúgio. Que o Senhor, pela sua misericórdia, nos guarde do mal, nos guarde da tentação, nos guarde de cairmos, de profanarmos o teu nome. Guarda-nos para que sejamos fiéis ao teu testemunho. Sabemos que nós, de nós, por nós, em nós, não há nada. Somos nada. Confiamos na provisão do teu Espírito Santo para nos guardar e preservar em nós o teu testemunho. Ajuda-nos, Senhor. Sê misericordioso conosco e mantenha os nossos olhos fixos no Senhor empossado no teu trono celestial, para que nós não nos fatiguemos desmaiando em nossas almas. Obrigado por esse maravilhoso salmo. Nos deleitamos, Senhor, na tua presença. Nos alegramos, te adoramos, te beijamos. Louvado seja teu santo e bendito nome. Amém.